Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Meu nome é Fábio, professor de língua inglesa, e vamos continuar desenrolando nossos conteúdos, aos quais estávamos vendo nas nossas aulas passadas, e começar conteúdo novo hoje, beleza? Então fica atento aí. Vamos fazer o recordando como a gente faz todo começo de aula? Bora lá então, galera. Recordando! Na aula passada, nós falávamos sobre a forma imperativa. O que vem a ser o imperativo, recordando bem, de forma bem sucinta? O imperativo é quando a gente ordena, a gente solicita algo para que a pessoa faça, certo? Lembram disso? E que tem o imperativo afirmativo, o negativo. O afirmativo, olha lá, tem 3 exemplozinhos que estavam na aula passada. Stay here, fica aqui. Clean your bedroom, limpa seu quarto. Tá vendo? É uma ordem. Esse é modo imperativo. Em português é a mesma coisa, viu, gente? O imperativo funciona da mesma coisa em português. Help your brother, ajuda seu irmão. Modos afirmativos. No quadro ao lado. Modos negativos. Don't call me now, não me liga agora. Tá vendo? Don't. Tá tendo a função lá de negativar. Don't eat in the living room. Não coma na sala de estar, não coma na sala de TV, na sala de convivência. Don't play on the computer. Não é para jogar, não é para brincar no computador, não é para jogar jogos no computador. Não use o computador, certo? Percebeu que aí tem um fundo de uma ordem, de uma solicitação? Então nós chamamos isso de modo imperativo, que foi visto na aula passada. Recordam-se? Quem não se recorda direitinho, dá uma voltada lá na aula passada e assista a aula inteira. Beleza, pessoal? E também aí tem o imperativo mais a expressão let's. Tá? Isso ainda continua na nossa revisão da aula passada. Let's stop now. Let's have some lunch. O que seria esse let's, pessoal? O let's quando eu estou solicitando, ordenando que alguém faça algo, e nesse ordenar, nesse solicitar, eu também estou junto nessa ação. Então, quando eu só falo para alguém fazer algo, eu não utilizo let's. Mas se eu falo para alguém fazer algo e falando que eu vou fazer junto, eu utilizo let's antes do verbo principal. Por exemplo, let's stop now. Vamos parar agora. Let's have some lunch. Vamos almoçar algo, vamos comer algo. Negativo. Let's not argue. Não vamos discutir. Let's not argue. Let's not tell her about it. Não vamos falar com ela sobre isso. Modo negativo. Então, quando eu estou embutido, estou dentro da frase de modo imperativo, eu utilizo let's antes do verbo principal da frase. Beleza? Revisão retomada aí rapidinha para vocês, só para vocês se lembrarem de onde paramos na aula passada. Bom, vamos lá, galera. Pegue o material de vocês aí, acompanha com o teacher, na página 121 de vocês. 121 page, página 121. Hoje nós vamos falar um pouquinho como é que se fala a expressão de tempo. Vocês sabem como é que falam? Como é que eu falo que horas são agora? Nós vamos ter alguns exemplozinhos aí, tá bom? E vamos falar um pouquinho mais sobre aquele famoso AM or PM, lá, o AM e o PM, que tantas pessoas falam e muitas pessoas não sabem como é que é o funcionamento disso. Hoje vamos bater um papo também sobre isso. Abrir a apostila aí na página 121. Ok. Bom, que horas são? What time is it? What time's it? Ou what's the time? Que dá na mesma coisa, tá? É uma pergunta, que horas são? Nesse reloginho que está marcando aí para vocês, que hora que está marcando aí? Em português? 5 horas, certo? Não dá para saber se é 5 da manhã ou 5 da tarde, ok? Em inglês a gente tem essa expressão aí de tempo, o AM ou o PM, para saber se eu estou falando se é 5 da manhã ou 5 da tarde, que nos próximos slides nós vamos bater um papo. Só que prestem bastante atenção. Nos primeiros 30 minutos nós vamos utilizar a expressão past. Conseguem observar? Past e a quarter past. Nós vamos pegar o relógio e dividir em 4. A quarter, um quarto de hora, passado de um quarto de hora, ou um quarto para chegar a tal hora. Então, os primeiros 30 minutos nós utilizamos a expressão past. E nos próximos 30 minutos utilizamos a expressão to.
Ok? Consegue identificar onde eu estou falando? Bom, nós temos 5 horas. Que horas são, então? Quando a hora ela é exata, nós utilizamos a expressão o'clock. Observem com o professor aqui, ó. O'clock. Acharam? Identificaram? Então, what time is it ou what's the time? 5 o'clock. A resposta para essa hora seria isso, ok? 5 o'clock. Então, quando a hora ela é exata, utilizamos a expressão o'clock. Tudo bem até aí? Vamos passar para o próximo slide. Nós vamos falando de pouquinho em pouquinho. No próximo slide, nós temos lá 5 o'clock, que é o que acabamos de falar, que são 5 em ponto. Nós temos aqui 5 horas e 5 minutos. 5 minutos passado das 5. 5 past 5. 5 minutos passado das 5 horas. Tudo bem? Olha a expressão past. 5 minutos passado das 5. Aqui nós temos 5 horas e 10 minutos. Consegue identificar com o teacher? Então, primeiro eu utilizo o minuto, 10, depois a hora. Então, não são 10 minutos após o passar das 5 horas? Então, 10 minutes, past, passado, das 5. Bem simples, não é, galera? Vamos continuar. Se for, vamos pensar que o relógio ele é dividido em 4, assim, ó. Vamos dividir o relógio em 4. 1, 2, 3, 4. 4 pedacinhos. A gente chama cada pedacinho desse aqui de 1/4. Lembra das aulas de matemática de vocês? Lembram, né? Em inglês tem essa outra expressão também. Sempre quando chega nos quartos de horas, nós utilizamos aquela expressão. Quarter past 5. É 1/4 de hora, que seria 15 minutos, porque a hora nós temos 60 minutos. A cada 1/4 de 60 minutos seriam 15 minutos. Ok? Então, 1/4 passado das 5. Consegue identificar com o professor? 1/4 de hora passado das 5 horas. Ok? Isso é uma expressão, então prestem bastante atenção nisso, é importante. Se vocês observarem, já não vai ter mais o quarto, já volta só a expressão past. 20, 20. 5 horas e 20 minutos. 20 passado das 5. 5 e 20. Ok? 5 e 25. 25 minutos passado das 5 horas. Super simples, né, galera? E quando é a metade de uma hora? Uma hora não tem 60 minutos? A expressão metade, em inglês nós utilizamos essa expressão aqui, ó. Half. Consegue identificar aqui? Apareceu a minha carona lá no vídeo, né, galera? Half. Half past 5. Metade passado das 5. Metade do quê? Metade da hora. Quanto que é metade de uma hora? Lembrando que uma hora cheia ela tem 60 minutos, a metade são 30 minutos. Então, metade passado das 5 são 5 e meia em português. Tranquilo? Então, gravem essa expressão também. Half, metade. Metade passado das 5. Agora, ó, observem. Tá vendo que tem duas colorações, o reloginho, o professor tinha falado, que nós iríamos falar? Que essa primeira parte nós utilizaríamos a expressão past e essa parte a expressão to. Ok? Então aqui já não é mais passado, é para. 25 minutos para as 6. Vamos contar, ó. 5, 10, 15, 20 e 25. Faltam 25 minutos para inteirar 6 horas. Ok? Então, 25 para 6. 25 to 6. Ok? 5, 10, 15, 20. 20 para as 6. 20 to 6. Olha lá o quarto de hora de novo. Lembra que o professor explicou? Vamos fazer aqui o formatinho aqui de pizza e fazer as fatias. Então, 1/4 para 6. O que é 1/4 para as 6? É 15 minutos para as 6. 1/4 de hora. 1/4. 2/4, 3/4, 4/4 de hora. Ok? Então,
quarter to 6, 15 para 6 em português, ok? 10 to 6, 10 para as 6. 10 to 6. Tranquilo? 5 para 6. 5 to 6. 5 para as 6. Beleza? Tranquilo, pessoal, quantas horas, né? Isso aí, se vocês observarem, tá na apostila de vocês. Marquem só as observaçõezinhas lá e vai memorizando, tá? As expressões de tempo. Na próxima página, vocês viram na apostila de vocês aí, vocês vão localizar lá AM or PM. Quando nós utilizamos o famoso AM ou PM? Vocês já observaram no celular, no relógio, na televisão, no som do carro, no computador, no notebook, enfim, em diversos equipamentos eletrônicos, em que a gente pode, quando configurar a hora, colocar essa hora no formato de 24 horas ou no formato de 12 horas. Se eu coloco ela no formato de 24 horas, ela não vai aparecer o AM ou PM, tá? Mas se eu coloco ela no formato de 12 horas, se vocês observarem, vai sempre aparecer lá o quê? AM ou PM. Gente, o AM e o PM, vamos pensar assim, o dia tem quantas horas? Respondem aí pro teacher. Isso, muito bom. 24 horas, quem respondeu aí em casa, tá certinho? São 24 horas o dia tem. Nós temos duas expressões de tempo, é o AM e o PM. Então vamos pensar assim, se eu tenho 24 horas para duas expressões, quantas horas cada expressão de tempo equivaleria? Muito bem, 12 horas. O AM equivale a 12 horas de um dia e o PM a 12 horas do mesmo dia. Ok? Como é que funciona então, professor? Observem lá, ó. Tá lá na apostila de vocês. Tem a expressão aqui, midday, meio-dia, noon, que também é a mesma expressão, meio-dia, tá? Meio-dia. Aqui está o amanhecer, aqui está o entardecer. Antes do meio-dia, nós utilizamos o AM. Quando é que quando o AM começa a ser contemplado, professor? A partir da meia-noite, virou meia-noite. Até o meio-dia, nós colocamos a hora como AM. Tudo bem? Então, a gente costuma falar assim, para ficar mais claro. Sabe aquele período que nós vamos dormir, a madrugada, e amanhã que nós estamos estudando? Então, nós chamamos aquilo de AM, dentro dessas 12 horas. E aquele periodinho que após a gente senta para almoçar, comer, ficar em paz, né? A gente come lá com todo mundo, com a família, com os amigos, enfim, na escola. Até a meia-noite, na hora que a gente vai dormir, nós chamamos de PM, ok? Então, vamos memorizar assim, que é bem mais simples. Da meia-noite ao meio-dia, todas essas 12 horas, elas são contempladas através do AM. E do meio-dia até a meia-noite, essas horas são contempladas através do PM, ok? Gente, o AM e o PM acontece quando? Quando o formato de horas ele está em 12 horas. Tudo bem? Se for no formato de 24 horas, não teria necessidade de utilizar AM ou PM. Mas em inglês, nós normalmente não utilizamos o formato de 24 horas, tá? Então por isso que é super interessante e importante vocês terem essa noção sobre o funcionamento do AM ou PM. Tudo bem, galera? Ok. Bom, já estamos terminando nossa aula já. Continuando, na próxima página da apostila de vocês, no cantinho da lateral direita, vocês vão encontrar os dias da semana. Eu coloquei até um calendáriozinho aqui, lá do comecinho do ano, só para poder fazer uma simbologia, tá? Não que estejamos utilizando ele, ok? Vamos ler com o professor lá os dias da semana? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ok, pessoal? Ok, galera? Então nós temos aí os 7 dias da semana sendo contemplados. Quem quiser colocar escrita em português, que nem o teacher colocou aqui, tá vendo? Do ladinho lá na apostila de vocês, vocês podem colocar também, tá certo? E só pra gente encerrar nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a preposição on e at. A preposição on nós utilizamos junto
das expressões de dias da semana. E a preposição at nós utilizamos para horas. Exemplos. Aos domingos. Como é que eu falo aos domingos? On Sunday. Consegue identificar onde eu estou? On Sunday. Aos domingos. Lunchtime. Faz equivalência a hora, não é? A tempo. Então, at lunchtime. Na hora do almoço. 2 horas em ponto. Lembra que a expressão o'clock indica hora exata, hora cheia, hora em ponto? Então, at 2 o'clock. Às 2 horas em ponto. Ok? Bem tranquilo. Então, quando eu faço alusão a dias da semana, eu utilizo a preposição on. Quando eu utilizo a expressão para expressões de tempo e para hora mesmo, nós utilizamos a expressão at. Ok, galera? Nossa aula nós vamos ficando por aí. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Abraço para vocês.